Olá, amigos do canal. Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre o Mundial de Clubes. Fizemos vários vídeos aqui sobre a fase de grupos dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Inclusive, quem quiser dar uma olhada, confere aí no canal que a gente está fazendo desde antes da competição começar, falando nossas expectativas sobre os times brasileiros, o que a gente achou de cada jogo, de cada um dos quatro brasileiros. E se tinha uma coisa que a gente sonhava no começo da competição, é justamente que Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo passassem de fase para as oitavas, e isso aconteceu. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, sobre os confrontos das oitavas de final do Super Mundial de Clubes da FIFA. É isso aí, primeira fase já é história, já ficou no passado, com grandes roteiros, Inter Miami surpreendendo alguns, para outros nem tanto, que acreditavam na força de Suárez e Messi conseguindo chegar. Botafogo se classificando no grupo da morte, também é outra história que tem legal da fase de grupos. E o mata-mata, eu espero nada menos do que isso. Também grandes histórias, grandes roteiros, vão ter grandes confrontos já nas oitavas de final. E a gente vai estar trazendo aqui um pouco do que a gente espera para esses jogos, né, Bruno? Exatamente, começando talvez pelo confronto mais esperado aqui no Brasil, Palmeiras-Botafogo. É isso aí, que é a revanche do Campeonato Brasileiro de 2024, que é a revanche, que foi a revanche do Campeonato Brasileiro de 2023. Agora os dois se enfrentam no Mundial de Clubes, oitavas de final. E para mim, talvez o brasileiro que fez a melhor campanha na primeira fase, talvez com o que fez a pior campanha entre os times brasileiros. E o curioso é o que fez a melhor campanha, é o que passou em segundo para mim. O Botafogo conseguiu fazer uma belíssima primeira fase, ganhando do PSG, jogando de igual para igual com o Atlético de Madrid, em alguns momentos até merecendo fazer um gol. Acabou sofrendo no finalzinho ali com o Griezmann marcando, só que não foi o suficiente para eliminar o Botafogo. E o Palmeiras, que foi o primeiro time a enfrentar um europeu desse Mundial, o time brasileiro a enfrentar um europeu. E a gente ficou naquela sensação. Olha, o Palmeiras conseguiu jogar bem contra o Porto, conseguiu ali dar dificuldade, só que com o decorrer da competição, a gente viu, não, o Porto, que estava um nível abaixo do que a gente esperava, e o Palmeiras deveria ter vencido aquele jogo, e nos outros jogos do grupo, o Palmeiras teve dificuldade. E por pouco não deu sopa pro azar aí, quase que poderia ter se complicado na última rodada. Exatamente, eu acho primeiro que é legal a gente ver como os confrontos de Palmeiras e Botafogo foram escalando no quesito competição, né. Primeiro o Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, e agora vão jogar de novo no Mundial. Os 2 times já saíram vitoriosos e derrotados dessa, pequena rivalidade que se formou aqui no Brasil nos últimos anos. E esse jogo talvez seja o mais importante, entre os 2 times na história. Acho que com certeza é o Palmeiras e Botafogo mais importante da história. Sobre o que você estava comentando, eu acho que é até um pouco difícil falar da fase de grupo dos brasileiros, nesse sentido, porque eu senti que, por exemplo, todos os brasileiros jogaram mal esse último jogo. Eh, eu não sei se pegou um pouco de cansaço da competição, a gente sabe que o clima lá tá bastante eh, ruim, né, para a prática do futebol, muito calor nas partidas, são muitos jogos, muita pressão, muita coisa na cabeça numa competição desse tamanho. Aí eu não sei se isso deu uma sobrecarregada nos jogadores para esse terceiro jogo. Tem também o fato de que o grande foco, eu acredito, de todas essas equipes para essa primeira fase da competição era o jogo contra os europeus. E nessa última rodada, todos os brasileiros jogaram contra times de outros centros, né. Teve jogo contra time, sul-africano, agora eu não vou me lembrar todo mundo. Enfim, menos Dois o americanos, Botafogo. né? Dois americanos, o Flamengo e o Palmeiras. Isso. E um sul-africano. Menos o Botafogo, que jogou contra o Atlético Madrid, mas o Botafogo numa situação que já estava praticamente classificado. Eu achei que esse foi o pior jogo de todos os clubes brasileiros, nessa primeira fase. Mas sobre o Palmeiras e Botafogo, eu acho que talvez seja o mais equilibrado desses,
2 últimos anos, porque eu acho que no 2023 e 2024 o Botafogo chegava no confronto talvez até um pouco melhor. 2023 sai ganhando de 3-1 e toma aquela virada lá que começa toda a situação para o Palmeiras ser campeão, um jogo absurdo do Endrick, que ele comanda essa virada e ali acho que faltava 7 rodadas para acabar o campeonato, o Palmeiras dispara e consegue ultrapassar o Botafogo e a derrocada do Botafogo é concretizada, eu acho, nesse jogo. Depois ainda perde mais um 4-3 para o Grêmio, né? Eu acho que esse jogo é antes. O jogo da Sim. Taylor Swift, que é depois do jogo do Palmeiras. Acho que é exatamente o jogo depois. Foram dois 4-3 seguidos. Aí logo em seguida, em 2024, de novo o Botafogo era melhor. No Campeonato Brasileiro, faltando 3 rodadas para acabar, se eu não me engano, teve um confronto em São Paulo que o Botafogo ganhou com autoridade. Na Libertadores, o Botafogo foi melhor e quase se complicou no finalzinho. Teve aquela bola na trave ainda de falta. Acho que teve um gol anulado, né? Teve. Não me falha a memória. Mas acho que em todos esses confrontos, pelo menos antes do jogo, o Botafogo parecia numa situação melhor. Em algumas, o Palmeiras, com aquela característica dele de não vender uma derrota fácil, conseguiu o empate, conseguiu até a virada. Mas nesse confronto eu sinto que talvez não seja a melhor fase de nenhum desses dois times. O Botafogo jogou muito bem contra o PSG. Para mim, a vitória mais importante da competição inteira até agora, de todos os times. Eu acho que essa vitória do Botafogo em cima do PSG, num jogo praticamente perfeito defensivamente e muito bem nos contra-ataques também. Eu acho que as pessoas só falam sobre como o Botafogo se retrancou e defendeu nessa partida. Eu não acho que o Botafogo armou uma retranca total nesse jogo. Eu não acho que abaixou completamente a linha. Obviamente jogou na defesa, mas saiu com muita competência nos contra-ataques. O Igor Jesus é um jogador absurdo. Eu acho que ele não é um centroavante que é o cara que chega em todas as competições para ser artilheiro, mas a quantidade de jogo, de jogadas que ele cria com a força, com a altura, com a inteligência, com o passe, com a velocidade dele, é muito grande. Mas esse jogo contra o Atlético de Madrid eu achei bem fraco do Botafogo. Eu acho que os primeiros 20 minutos foram bons, o Savarino teve uma boa oportunidade de abrir o placar e perdeu, e depois o Botafogo ficou contente em ficar na retranca e dar chutão para frente e ver se acontecia alguma coisa. Tudo bem que não precisava buscar o resultado, né? Já estava tinha uma vantagem que poderia perder até de 2 ou 3 gols de diferença. Mas eu não gostei desse jogo do Botafogo e a temporada do Botafogo até agora não é tão boa quanto as anteriores. O Botafogo é o oitavo, nono colocado no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras talvez esteja na maior crise dos últimos 5 anos, que significa que o time é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Mas igual a gente já falou aqui em outros vídeos, quando a gente estava falando do Brasileirão, acho que naquele jogo Cruzeiro e Palmeiras, o Abel Braga tem tido muita dificuldade de jogar contra equipes do G6 do futebol brasileiro. E mesmo o Botafogo hoje não estando no G6 da Série A, é uma equipe de alto nível. E o Palmeiras tem dificuldades contra equipes de mesmo ou nível superior. É uma equipe que é muito boa ganhando de times piores, mas quando pega um adversário equilibrado, tem dificuldade de ganhar e tem dificuldade de criar oportunidades de gol. Fica sobrando muito para o Estevão, todo mundo dobra a marcação no Estevão, ele não está também num momento excelente. Eu acho que as pessoas criticam ele um pouco demais, eu acho que tem até um pouco do que o Endrick foi nessas críticas. Teve um jogador de 17, 18 anos de idade. Não é para ele resolver todos os jogos, para ele ser o cara mais regular do mundo. É normal que ele não seja, mas porque o Endrick foi nesse momento, acho que as pessoas cobram isso também do Estevão e ele não tem dado sinais de que, pelo menos por agora, ele vai ser esse cara. Então, eu não acho que vai ser um jogo assim bonito de se assistir, mas eu acho que vai ser um jogo muito disputado e que as duas equipes vão vender a equipe que perder vai vender essa derrota muito cara. Você destrinchou bem o cenário dos dois times, e só
trazendo aqui pontuar cenários que os dois técnicos vão ter que pensar. O Renato Paiva não vai ter o Gregory para o jogo, foi suspenso, e não, ele não vai tomar o cartão vermelho com 30 segundos de novo, é porque ele tomou o amarelo no jogo contra o Atlético de Madrid, de uma forma até boba, achei, no final do jogo, o time podendo ainda tomar um gol, e ele vai lá fazer cera, tal, tipo, se tivesse 2-0 para o Atlético de Madrid, ainda assim eu iria falar, pô, precisava fazer isso, já tem um cartão amarelo, mas ok, tudo bem, você toma mais um gol ali, você tá fora. Mais compreensível. Na situação que foi, não dá para achar uma desculpa ali para a situação. E o Botafogo, que tinha, eu achei que tinha até encaixado com os 3 jogadores no meio, que eram o Marlon Freitas, o Gregor e o Alan, vai ter que ver se ele mantém esse esquema. O Newton é um jogador que pode ali fazer essa função, é uma característica um pouco diferente, mas estava entrando nos últimos jogos. Ou se ele vai com o Cuiabano, fazendo 2 linhas de 4, com o Arthur pela direita e ele pela esquerda ali, um pouco mais avançado. São questões para o técnico do Botafogo. No lado do Abel, tem a questão de que os jogadores do Palmeiras que estão vindo do banco, eles estão entrando muito bem. O Maurício entrou e resolveu, o Paulinho, que tem problemas físicos, mas entrou fazendo gol. O Alan está jogando bem também quando está entrando, que é um outro garoto da base. O Emiliano Martinez, que é um meio-campo do Palmeiras, que vinha ser um titular até o Mundial e chegou na competição, ele parou de ser utilizado. E os comentários de palmeirenses que eu olhei falam que ele vinha jogando bem, não entendem porque ele saiu do time. Então o Abel também tem essa questão. Se ele vai se apegar a jogadores que já entregaram com ele, no caso de um Rafael Veiga, um Flaco Lopes, ou se ele vai dar oportunidade para os jogadores que estão pedindo passagem e estão salvando a vida do Abel, dá até para falar isso, porque se o Palmeiras perdesse o jogo para o Inter Miami de 2-0, ia ficar muito feio para o Palmeiras. Exatamente, eu acho que entra até numa uma situação, será que as mudanças que têm salvado o Palmeiras, é um mérito total do Abel, que está lendo bem o jogo e sabendo melhor a equipe dele, ou justamente por esses caras estarem melhorando o Palmeiras sempre que entram há muito tempo, é um problema do Abel de não estar começando o jogo com eles? Eu acho que aí vai muito da avaliação de cada um. Pessoalmente, eu gostaria de ver um time do Palmeiras para esse jogo, com o Maurício no lugar do Rafael Veiga, que eu acho que não faz um bom campeonato. Eu acho que o Alan também tem entrado muito bem. Fez um gol, por exemplo, contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele entrou bem. Entrou bem em todas as partidas que disputou até aqui no Mundial. Eu gosto do Flaco, eu acho que ele não é o melhor finalizador do mundo, perde muito gol, mas ele também cria bastante oportunidades de gol, ele se movimenta bem, ele corre bem, ele é inteligente para fazer essa ultrapassagem, essas corridas. Mas é isso, eu acho que os 2 times têm sofrido, na questão de criação de jogadas, têm jogado bastante no contra-ataque. O Palmeiras talvez por mais deficiência e o Botafogo pela situação que se encontrou nas partidas contra PSG e Atlético de Madrid. Uma que um time que era, bem melhor e o time precisava sair no contra-ataque, e o outro que podia só jogar na defesa mantendo a vantagem. Então, para esse jogo, pelo menos, eu acho que o Botafogo deve propor mais. Eu acho que tem mais característica do que o Palmeiras, e o Palmeiras vai buscar o contra-ataque. Então, eu gostaria de ver essas mudanças que eu falei aqui também para dar mais velocidade ao time. Mas que o Paulinho não tem conseguido jogar 90 minutos e o Vitor Roque até agora também voltou bem mal. Exatamente, são questões que a gente só vai descobrir na hora do jogo, né? Exato. E quem ganhar esse jogo vai jogar contra vencedor de Benfica ou Chelsea. E talvez seja o brasileiro que tenha mais chance de chegar numa semifinal, né? Porque nenhum desses dois cria tanto temor, ainda mais depois do que o Flamengo fez com o Chelsea, mostrando que é possível sim vencer desse time. E eu acho que vai ser o desafiante dos clubes brasileiros, mas sem menosprezar o Benfica, que surpreendeu todo mundo e ele passou em primeiro no grupo que tinha o Bayern de Munique. Ganhando do próprio Bayern, né? Ganhou o último jogo do Bayern esse Benfica.
não é resultado aqui que a gente esperava, né? A gente fez a simulação aqui. Quem quiser acompanhar a simulação, dá uma olhada aí no canal, se inscreve para não perder outros vídeos. Mas é uma surpresa, eu acho que com certeza nesse cruzamento. E esse jogo para mim é bastante 50-50. Eu acho que qualquer um dos dois aí pode passar. E é um jogo também que, numa eventual quarta de final contra o Brasileiro, também seria 50-50 para mim. Acho que é um confronto que os dois times, em qualquer uma dessas situações, eles olham e falam: opa, aqui dá para eu ganhar. Eu acho que esses dois jogos e o jogo entre o vencedor desses dois jogos são bastante 50-50 para mim. Exatamente, são dois times que ficaram mordidos com sul-americanos e brasileiros em geral, porque a repercussão está chegando em Portugal, do que estão comentando aqui da Liga Portuguesa, e o Chelsea tomou um apavoro do Flamengo, foi derrotado, cabia mais, então será que eles vão querer dar essa resposta numa eventual quarta de final, qualquer um dos dois adversários? Exato, inclusive para os portugueses que falaram que essa competição não vale a nada, o Porto chegou em Portugal com protesto de torcida e agora o treinador está correndo risco de ser mandado embora. Então eu acho que alguma coisa esse campeonato valia sim. A cultura do futebol brasileiro está chegando na Europa e isso me deixa muito feliz. Exatamente, assim que deve ser. Protesto em aeroporto e mandar treinador embora a cada 3 meses. É assim que se constrói um futebol vencedor. Exato. Inter de Milão e Fluminense. Inter de Milão e Fluminense, eu vejo a Inter como um time melhor, um time que tem mais recursos que o Fluminense, mas a Inter não está convencendo muito nesse Mundial, né? Tá ali, ganhou um jogo no último lance contra o River Plate, também sofreu para conseguir a vitória. Então vejo caminhos para o Fluminense conseguir avançar, mas é um jogo muito difícil, vai ter que se superar. Exato. Eu acho que a Inter jogou bem, né? Jogou hoje mais cedo. Eu acho que fez um bom jogo. Foi contra o River Plate. Isso. River Plate, isso. Ganhou de 2-0. Poderia ter feito mais. Eu acho que a Inter vem numa crescente nesse campeonato. Acho que essa terceira rodada, enquanto eu falei que os brasileiros jogaram mal a última rodada, a Inter foi melhorando a cada uma delas. É um time que há 2 meses atrás a gente considerava um dos mais fortes da Europa. Teve aquela vitória absurda contra o Barcelona, os dois jogos absurdos contra o Barcelona na semifinal de Champions. E em determinado momento a gente até comentou que poderia ganhar uma tríplice coroa, né? A Copa Itália, a Série A italiana e a Champions League. E acabou que perdeu todos esses campeonatos e a cada derrota a moral do time acabava um pouco, parecia, e eles iam entrando mais numa situação ruim. Então eu acho que talvez essa competição, ao longo dessa competição e também do descanso que eles tiveram antes, a cabeça, né, o mental dos jogadores foi dando uma limpada, assim, foi dando uma descarga no que estava ali na questão emocional e parece que eles estão reencontrando o bom futebol. Então, enquanto o Fluminense teve muita dificuldade contra o Mamelodi, estava um jogo muito quente, o Fluminense tinha a vantagem do empate, mas não conseguiu sair para o jogo, tomou muita pressão do time sul-africano. Se tivesse que alguém ter saído vencedor, se fosse o UFC e tivesse votação de juiz, o Mamelodi Sundowns teria sido vencedor desse confronto. Então aqui é um jogo que eu acho que teria sim uma questão de medo do sul-americano não classificado, do brasileiro não classificar. Que se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria na Inter de Milão. Sobre o jogo do Fluminense contra o Mamelodi, que você já falou bem do jogo, a única coisa que eu tenho a comentar é que teve um momento muito cinematográfico nesse jogo, que é quando o Keno estava aquecendo, a câmera focou, ele dá uma olhadinha aqui, é exato aquele momento de filme que a imagem congela
e o protagonista fala no fundo: "Você deve estar se perguntando como foi que eu cheguei até aqui". E foi exatamente aquela impressão que passou aquela imagem do Keanu, foi muito bom. Eu vi essa imagem quebrando a quarta parede. Exato. Aqui eu acho que nós 2 concordamos que o favorito é Inter de Milão, certo? Isso. Como eu falei antes, a Inter de Milão para mim chega como favorito no confronto, apesar de eu ter dúvidas conforme a Inter de Milão está jogando. Foi fazer o primeiro gol com o River Plate quando o time argentino teve um jogador expulso, né? Isso não pode ser desconsiderado. Quando estava 11 contra 11, a Inter de Milão não estava conseguindo ganhar. Exato, mesmo sendo superior no jogo, estava tendo dificuldade. Eu acho que como a gente já viu nesse campeonato, eh, qualquer jogo é ganhável, né. O Botafogo ganhou do PSG, por exemplo, que ganhou dessa Inter de Milão de 5-0 na final da Champions. Eu acho que a gente teve um time, se eu não me engano, nesse campeonato inteiro que passou com 9 pontos, foi o Manchester City, da fase de grupos. Então tá bastante equilibrado, eu não acho que vai ser um jogo fácil para a Inter de Milão. Eu consigo ver o Fluminense ganhando, eu acho que o John Arias, por exemplo, tem feito um campeonato excelente até agora, um dos melhores jogadores da competição. É um cara que é uma válvula de escape num possível contra-ataque. E o Fluminense, quando jogou contra o Europeu, jogou muito bem. Foi contra o Borussia Dortmund. Então eu acho que os jogadores diferentes desse jogo contra o Mamelodi, que estavam talvez não na intensidade mais alta possível, o Fluminense vem para ser o jogo da vida de todo mundo ali. Então acho que vai ter muito mais entrega, mais intensidade. E eu consigo ver uma vitória aqui, apesar de eu achar improvável. Exatamente. E você falou do Manchester City, que é justamente o nosso próximo confronto, né? Que foi definido agora há pouco. Já acabou o jogo? Sim, dois Agora a 0. é, são exatamente meia-noite e 12. Então, definidos todos os grupos. Manchester City ao Hilal, aqui eu acho que é Manchester City sem muito papo, né? É, tem sempre aquela história de que no futebol tudo pode acontecer, quando a bola rola é 11 contra 11, como a gente já viu no próprio Mundial acontecendo, mas o Guardiola é um treinador que faz de tudo para não dar sopa pro azar. Ele normalmente arma os seus times muito bem, o Manchester City está numa fase muito boa nesse Mundial, está levando o campeonato a sério pelo que está construindo nos seus jogos. Então, o Manchester City bem favorito para mim. O Al Hilal vai ter que fazer um jogo perfeito se quiser ter alguma chance. Eu acho que o único mundo aqui pro Al Hilal sonhar é imaginar que, por exemplo, essa última Premier League, o City foi bastante inconstante, né? O que não é uma característica desse time. Teve alguns momentos de crise ali, então o Al Hilal vai ter que rezar aí para o dia desse jogo não ser o dia do Manchester City. Caso contrário, acho que é com uma certa tranquilidade. Talvez até agora o confronto mais com uma maior disparidade entre os clubes. Eu falo até agora que o próximo que a gente vai falar é PSG e Inter Miami. É, para mim, assim, Messi, Soares, ok, beleza. Quando a bola chega no pé deles, podem resolver como o Soares resolveu contra o Palmeiras, né? Fez um golaço. Mas você ter esses dois jogadores que, no momento, sem bola, contribuem muito pouco contra esse PSG, que talvez esteja até mordido também para querer dar um troco ali no Messi, né? Que usou o Paris Saint-Germain para se preparar para a Copa do Mundo e depois que voltou não arrumou mais nada também. Acho, não digo impossível, mas muito improvável que o Inter Miami consiga surpreender e faça um compromisso aqui. Se o Inter Miami passar, eu pago a pelada do Bruno que a gente joga na próxima semana. Boa, gostei do compromisso. E outro detalhe é que esse jogo vai ser a primeira oportunidade do Messi de marcar um gol de lei do ex na carreira dele. Nunca enfrentou um ex-clube. Eu acho que o PSG não vai cometer o mesmo erro do Palmeiras contra esse Inter Miami, que para mim é você abaixar a intensidade do jogo. Acho que a vantagem que todos os times desse Mundial têm contra o Inter Miami é a questão física. Porque se você for olhar, você tem nesse time o Jordi Alba,
que é um dos melhores laterais da última década. Você tem Sérgio Busquets, top 3 primeiros volantes da última década. Tem Luis Suárez, melhor atacante, centroavante da última década, talvez um dos melhores da história. E você tem Lionel Messi, melhor jogador da última década e também um dos melhores jogadores da história do futebol. Então, talento, conhecimento de futebol e experiência tem de sobra nesse time. Qual que é a questão? É que tá todo mundo ali velho. Os caras não aguentam mais correr, não conseguem colocar intensidade. Messi e Suárez não ajudam a marcar, também não tem a mesma vontade e velocidade para puxar contra-ataque. Então, qualquer um que aumentar o ritmo, como o Palmeiras fez nos últimos 20 minutos de jogo, vai levar vantagem em cima desse time. Se você abaixar o ritmo e deixar esses jogadores pensarem e terem tempo de mover os corpos dele, que é a principal questão, aí você vai entrar num terreno muito difícil. Porque numa pelada, digamos assim, o talento desses caras vai sobressair sobre a questão física, óbvio. E esse time do PSG é um time muito intenso, é um time muito físico, é um time muito rápido, que corre muito. Então eu acho que talvez seja o pior cruzamento possível para o Inter Miami, não só por ser o melhor time do mundo atualmente. Aqui eu acho que é PSG sem muita conversa também. Apesar de que eu conversei Mas bastante aqui. eu acho que o Inter Miami também, se for eliminado pro PSG, já sente que fez Valeu, a parte valeu. dele no Mundial, conseguiu passar É, do grupo, chegou no mata-mata, ok, valeu aí. tirou o Experiência corpo. aí. Valeu, valeu. Isso vai para Não casa era nem pra assim. estar aí, né? É convidado. Exatamente, vai ir para cá de cabeça erguida, mesmo que tome 15-0 do PSG, vai poder chegar assim, ah, beleza, chegamos no mata-mata, enfrentamos o melhor time do mundo e não tinha muito o que fazer. Paciência. Exato. 15-1. Messi crava a lei do ex dele. E o vencedor dessa partida joga contra vencedor de Flamengo ou Bayern de Munique. Cara, que crueldade com o Flamengo você passar em primeiro e pegar o Bayern nas oitavas. É muito injusto o que aconteceu isso Esse pro, lado pro time direito da brasileiro, chave velho. aqui tá uma brincadeira. É PSG, Bayern, Borussia, Real Madrid, Juventus. É Champions League isso daqui. É, Flamengo tava muito o, bom pro futebol brasileiro, botaram na Champions League. Brincaram tanto no Twitter com isso que agora virou verdade. mas vou falar um negócio aqui. O Bayern é favorito, mas se o Benfica ganhou, por que o Não, Flamengo não pode ganhar? Tem que se o Bayern acreditar. jogar igual jogou contra o Benfica, vai perder. É É o que a que eu gente não acho falou que vai do. acontecer. É o que a gente falou do Botafogo com o PSG. O primeiro passo é você acreditar e você pode, assim, na técnica, você pode acabar tendo uma desvantagem com relação ao seu adversário, mas na vontade, na entrega, você não pode estar num nível abaixo do time europeu. Você tem que chegar com a intensidade lá em cima. E o Flamengo precisa disso para ter alguma chance de eliminar o Bayern. O time alemão é favorito, mas não descarta o Flamengo, tá? Você é ousado aqui, acho que eu vejo um cenário do Flamengo ganhando esse jogo. Não, exato. Igual a gente confiava que existia um mundo onde o Botafogo ganhava do PSG, eu acho que a diferença entre Botafogo e PSG é maior do que a diferença entre Bayern de Munique e Flamengo. Eu acho que a vantagem do Flamengo, do Bayern de Munique, é o coletivo. O Bayern é um time que é coletivamente sempre muito forte. Se você for ver individualmente, talvez não seja nem o melhor Bayern de Munique dos últimos anos. Tem o Harry Kane, que é um cara ali que é acima da curva. Tem um Olise, que está muito bem. Mas um Kimmich, que é um baita de um jogador. O Neuer. Mas os outros jogadores, eles não são primeiro escalão do futebol mundial nas suas determinadas posições. São caras que são muito bons, são muito determinados taticamente. É um time que dificilmente joga mal, então é um time muito regular e que coletivamente funciona muito bem. É igual a comparação que eu sempre faço aqui, é uma máquina muito bem azeitada, é preparada e pronta para fazer gols. Então, eu acho que num dia comum, os 2 times jogando no seu melhor, o Bayern de Munique ganha. Mas o futebol não é isso. Eu acho que o Flamengo tem sim condições de jogar e de ganhar esse jogo.
não é o que eu apostaria, mas, o Flamengo está muito bem, né, eu acho que está com a moral elevada, ainda não perdeu na competição, amassou o Chelsea na fase de grupo e pode sim ganhar do Bayern de Munique, e eu acho que o Flamengo tem que manter o estilo de jogo que eles estão acostumados. Eu não acho que o Flamengo tem que partir para uma defesa, para um jogo retrancado não, acho que tem que tentar jogar igual sempre joga, porque é a melhor chance de ganhar você fazer o que você sabe, estando ciente dos perigos que o Bayern apresenta e jogando solto e confiante. É, igual você falou, ah, o time mais fácil de você ganhar na sua vida é o time que não acredita, na própria vitória. A partir do momento que você para de acreditar que você é capaz de ganhar, você já perdeu. Então eu acho que é isso, o Flamengo tem que confiar que vai ganhar, o que eu acho que acontece, não me parece um time de bunda mole, que acredita que não é capaz, e dentro de campo, 11 contra 11 eles se resolvem. É isso. E só mais uma curiosidade sobre esse jogo, vai ter uma página no Twitter que vai ter que ser anulada por um dia, que chama "Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo", e nesse dia não vai poder ser utilizada, porque o goleiro vai ser mesmo o Neuer. E se o Neuer falhar, hein? Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo e quando é o Neuer ele vai mal. Aí vai ser "Todo goleiro vira o Rafael Cabral em clássico contra o Flamengo". E quem é cruzeirense sabe do que eu tô falando. Agora, para penúltimo confronto, talvez um dos menos interessantes, Borussia Dortmund e Monterrey. É, pra ser bem Diga sincero, aqui que pode falar, pode falar. não quero nem perder muito tempo nesse jogo não. Para mim o Borussia vai passar e a gente não tem muito mais o que comentar. O Monterrey quase ficou fora na fase de grupos também, conseguiu passar porque o River Plate perdeu para a Inter de Milão, tinha empatado os 2 primeiros jogos. Você tem ali o Sérgio Ramos como um cara experiente, que conhece também o futebol europeu, mas também já com mais idade. O Borussia é mais time, talvez tem que ver qual o horário do jogo que vai ser, talvez o calor possa influenciar ali, impactar um pouco o jogo do Borussia Dortmund, mas para mim se o não passar é vexame. Cara, eu concordo, mas já deixo aqui claro a minha torcida pelo Monterrey do México. Ah, O também, também. Borussia Dortmund nessa competição me incomoda profundamente a postura deles. Um time de bunda mole. Eu acho que todo mundo que acompanha o futebol europeu já sabia que o Borussia não é um time com uma cultura vencedora. O Miller zoou isso outro dia numa entrevista. Perguntaram para ele se o time tinha alguma questão nessa no vestiário, dessa cultura vencedora. Ele falou: "Ué, você acha que a gente está onde? No Dortmund?" E o torcedor do Borussia não pode falar nada, isso é uma verdade. E eu acho que talvez se o jogo chegar nesse ponto aí de mais experiência, catimba e não sei o quê, é a chance que o Monterrey tem que ganhar, porque no individual o Dortmund é um time melhor, mas torço aqui pela derrota do time do Borussia, que a postura de não levar a competição a sério me incomoda profundamente. É isso, e se tratando de Borussia, uma pipocada nunca pode ser ignorada, né? Tem sempre essa possibilidade. Exato, todo jogo do Borussia Dortmund é 50-50 a todo momento. É o time mais irregular do planeta Terra, pode estar ganhando de 3-0 no final do primeiro tempo e sofrer uma virada para 4-3, e pode estar perdendo de 3-0 no final do primeiro tempo e virar para 4-3. Nunca se sabe o que vai acontecer num jogo do Borussia Dortmund. É isso. E por último, Real Madrid e Juventus. O vencedor vai jogar contra o vencedor de Dortmund e Monterrey. Final de Champions, hein? Final de Champions não faz muito tempo, né? Foi 2017. E a Juventus tomou um belo choque de realidade, né? Na última rodada do grupo. Tinha goleado seus 2 primeiros jogos, mas aí veio o Manchester City, um adversário mais difícil, sapecou 5 para cima deles, mostrando que é um time que também já está há algum tempo numa fase ali meio à deriva. A Juventus vive hoje o que seus adversários viveram no meio da década de 2010 ali.
meio sem rumo, meio sem saber o que fazer, como se ajeitar. Eu vejo um time com muitos problemas. O Real Madrid, mesmo com um trabalho novo, com alguns jogadores chegando já, fazendo seus primeiros jogos, como o caso do Hansen, o zagueiro, o Arnold na direita. Vejo o Real Madrid bem favorito e deve passar sem grandes sustos pela Juventus. Eu concordo. O Real Madrid é um time que também está se ajustando ao longo do campeonato, né? O Xabi Alonso tem 3 jogos na frente do time. É um time que eu acho que tem melhorado a cada rodada, enquanto a Juventus, deu aquele all-in, né, com o Cristiano Ronaldo para ver se conseguia ganhar a Champions depois de bater na trave 2 vezes. Não deu certo e agora eles se encontram meio sem rumo, buscando, alguma coisa, depois de quase mais de 10 anos dominando o futebol italiano. Igual você falou aí, não vive o melhor momento. Eu também acho aqui que Real Madrid ganha com alguma tranquilidade, mas é sempre um adversário, duro em mata-mata, Juventus, né. Futebol italiano ali na sua essência, é um time que vai se defender muito bem, sair bem no contra-ataque. Então não acho que o Real Madrid vai golear, por exemplo, mas também não acredito que tenha grandes dificuldades. É isso. O Juventus tem que achar um norte, né? E você tá nessa situação, tendo que encarar um Real Madrid no mata-mata, é sempre complicado, né? Ainda mais o Real vamos ver se o pacto do Real Madrid funciona em um mundial de clubes, né, porque eles nunca precisaram ativar essa parte do pacto. Vamos ver É se é só verdade. para Champions ou se no mundial também tem. Na, teve um Mundial que eu lembro que o Real Madrid quase perdeu, que foi contra o Kashima Antlers, que eles tiveram que empatar o jogo no finalzinho da prorrogação. O Cristiano Ronaldo foi lá, fez 2 gols e matou o jogo, mas ali quase que o sonho virou realidade. Imagina o Kashima Antlers campeão do mundo. Isso ia ser histórico, né? Provavelmente é a primeira vez que um clube não sul-americano ou europeu ganhou um mundial de clubes. Não tenho Sim, essa informação, mas eu tenho praticamente certeza que seria. é isso. E uma coisa legal aqui, só para antes de fechar, Matheus, é que se você for olhar nos clubes classificados, a gente tem 4 sul-americanos, tem vários europeus, a gente tem 2 norte-americanos, temos clubes asiáticos, né, se você considerar o Al Hilal, é um clube asiático, só não temos um clube africano ou da Oceania. Acho que 4 3 continentes e meio, vai, representados aqui. É isso. Assim, tirando a Austrália, que não faz parte do futebol da Oceania, né? A Austrália joga na Confederação da Ásia. O futebol lá é semi-profissional mesmo, assim, é uma coisa bem precária. Inclusive, a gente viu declarações do Alcancille falando que eles vão doar o dinheiro que eles receberam para ajudar na estrutura do futebol da Oceania como um todo. Isso eu achei, E tipo, muito empataram com o Boca Juniors. achei isso muito louvável da parte do clube, assim, porque os jogadores eles não recebem tanta grana assim para jogar, tanto é que eles têm outros empregos. Então, uma postura que eu achei bem legal, que eles estão pensando no todo e não só no próprio umbigo, né? E talvez o africano que poderia ter tido uma chance era o Awali, mas já começou rateando ali num grupo que era considerado acessível para eles, só que o futebol ali não apareceu, teve grandes desfalques que a gente comentou em vídeos anteriores. Então, eu vi o time mais forte da África teve esses problemas aí. Por outro lado, o Mamelodi Sundowns fez bonito, né, mesmo não tendo classificado, teve chance. Jogou bem contra o Borussia, jogou bem contra o Fluminense. Eu acho que torcedores de todas as partes do mundo, menos da Argentina, saem contentes com o que foi apresentado aqui. A Argentina na seleção tá vivendo a crista da onda, então no futebol de clubes, pelo menos, tem que dar uma equilibrada. Não pode ganhar sempre, né. Exatamente. Eu acho que é isso, né, pelo vídeo É de isso, hoje. quase 40 minutos de vídeo, falamos de todos os jogos aí desse mata-mata. Expectativa tá alta para mim, eu espero que vamos ter jogos legais, alguns outros jogos que talvez deixem a desejar na
parte técnica, mas na entrega a gente vai ter bastante, né, eu imagino, por parte de alguns clubes. Então vamos ficar de olho e ver se essa história dos brasileiros continua mais um pouco. A gente já tem um garantido nas quartas de final e um garantido que vai ser eliminado, que é o confronto Palmeiras e Botafogo. Mas, pelo menos, a minha torcida é que os outros brasileiros também consigam ir avançando o mais longe possível, que vai ser legal demais. Exato, acho que um brasileiro na semis já seria um resultado, assim, louvável para essa competição. Lembrando aqui que estamos postando vídeos quase todos os dias durante esse Mundial de Clubes e vamos continuar postando. A gente estava conversando aqui, vamos fazer um pós-jogo de todos os confrontos brasileiros das oitavas. Depois vamos fazer um outro vídeo como esse comentando dos confrontos das quartas e fazer pós-jogo também. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os outros vídeos que a gente vai fazer. Confere os que a gente fez antes também, que tem bastante coisa legal. Deixa o seu like para contribuir com o nosso trabalho. Comenta aí o que você achou, quem você acha que é favorito em cada um desses confrontos. Se você, quais brasileiros você acha que passa, qual você acha que vai ser eliminado, seus palpites para todos os jogos. Indica esse vídeo também para um amigo que concorda com a gente, que discorda da gente, que você gosta, alguém que você não gosta. E acho que é isso, certo, Matheus? É isso, se inscreve no canal, estamos rumo aos 220. Exato. Falou! Valeu!